Bom, pessoal, então bom dia a todos. Hoje nós vamos ver aqui os mecanismos ou os equipamentos que a gente precisa ter em mãos para poder realizar uma boa aspiração traqueobronquiana. A aspiração traqueobronquiana, ela é uma opção terapêutica, não é a única opção terapêutica. O que eu quero dizer com isso? A gente só aspira o paciente quando ele não apresenta a tosse ou ele apresenta uma tosse com força insuficiente, ou seja, uma tosse ineficaz. Se o meu paciente tem tosse e essa tosse é eficaz e ela é produtiva, não há por que eu fazer a aspiração dele. Então a aspiração, ela não deve ser a nossa primeira opção terapêutica para limpar, para retirar aquela secreção que foi deslocada e que foi removida com as técnicas de higiene brônquica que a gente já aprendeu na semana passada. E aí, para a gente aspirar, basicamente eu preciso de um equipamento, de um aspirador. Aqui no caso nós temos um aspirador portátil. Esse aspirador portátil, ele é facilmente montado, rapidamente montado, para que a gente possa aspirar. Então ele tem um copo. Esse copo, quando a gente for aspirar, nós vamos enchê-lo com água até uma determinada quantidade. E eu coloco o copo no local específico para ele. Após isso, eu vou fechar esse copo, vedar esse copo. É importante que essa vedação seja completa. Então eu preciso fechar muito bem fechado, porque não pode haver escape de ar nesse copo, uma vez que eu vou fazer um vácuo aqui dentro, eu vou retirar o ar aqui de dentro. Se nós observarmos aqui na tampa, depois vocês vão passar aqui para observar, vocês vão ver que está escrito aqui, olha, paciente, e aqui está escrito aspirador. Nesse local que está escrito paciente, eu vou conectar essa mangueira mais grossa, que é a mangueira que vai ficar em contato na outra extremidade com a sonda que nós vamos utilizar. Então, em uma extremidade eu conecto aqui no aspirador. Essa conexão ela não pode ser muito fácil, não pode ser muito frouxa, porque senão tem escape de ar. No local que está escrito aspirador, nós vamos conectar essa mangueira mais fina. E aí eu ligo no copo e no compressor. Então eu liguei no copo e no compressor. A partir de agora, o meu aspirador está pronto para uso. Então eu conecto ele na energia elétrica, na tomada, e ligo o botão, ele vai começar a fazer uma força, vai começar a sugar o que tiver na outra extremidade. Para eu realizar essa sucção, eu posso utilizar dois tipos de sonda. A sonda que ela é específica para aspiração é essa, em que a gente tem uma válvula aqui, e nessa válvula, quando eu obstruo, ela aspira. Quando eu solto, ela para de aspirar, porque o ar vai estar entrando por aqui, tudo bem? Então sempre que eu quiser aspirar pela ponta para retirar da secreção, eu vou obstruir essa válvula e ele vai aspirar por aqui, vai sugar por aqui. Quando eu solto essa válvula, ela para de aspirar. Sempre que eu for introduzir essa sonda no meu paciente, eu introduzo com essa válvula aberta, tudo bem? Por quê? Porque na hora que eu estiver introduzindo eu não aspiro, eu só aspiro na hora de retirar. Porque se eu introduzir a sonda aspirando, ela vai colando na mucosa, colando na parede e lesionando a mucosa respiratória do paciente. A opção mais corriqueira, mais comum que nós temos, que a gente encontra na maioria dos hospitais, é a utilização da sonda uretral. Tá? Essa sonda uretral, para ser utilizada, nós vamos seguir o seguinte princípio. Se você deixar ela assim, ela vai estar aspirando. Para não aspirar, a gente dobra o comecinho dela. Então eu introduzo com ela dobrada e retiro com ela aberta. Tudo bem? A aspiração ela pode ser nasotraqueal, ela pode ser orotraqueal, ela pode ser direto de uma traqueostomia ou ela pode ser direto de um tubo orotraqueal ou de um tubo nasotraqueal. Quando eu digo nasotraqueal sem o tubo, eu estou afirmando que eu vou inserir a sonda pela cavidade nasal do meu paciente,
vai descer pela traqueia até a região da carina e nós vamos aspirar essa região voltando. Sempre que o meu paciente estiver entubado, obviamente eu vou fazer a aspiração pelo tubo. E aí fica mais fácil, né? O tubo já está direto na traqueia, eu simplesmente vou inserir a sonda. Essa sonda aqui ela é grossa para esse tubo que é pediátrico. Inserir a sonda com ela aberta, seguro e puxo a sonda aspirando. Tudo bem? Esse tubo que eu trouxe aqui para vocês foi um presente que eu ganhei do hospital aqui da cidade, que era um tubo que antigamente era utilizado. Vocês vão ver que ele está com um balonete aqui até estourado, mas era um tubo que ele era reutilizável. Então, utilizava com o paciente, obviamente depois esterilizava, depois da esterilização, utilizava em outro paciente. Tá? Nossa, mas que absurdo! Boa parte dos equipamentos ainda são assim. Né? Você vai fazer uma cirurgia no centro cirúrgico, os equipamentos do centro cirúrgico não são descartáveis. Eles são utilizados, são esterilizados e são reutilizados. Então, obviamente, se a gente tem um produto descartável, é muito melhor, tem muito mais segurança, em tese, do que um produto reutilizável. Mas o fato de ser reutilizado, desde que a esterilização seja feita de forma adequada, não corre risco nenhum para o paciente. Tá? Nesses tubos, eu vou demonstrar aqui mais perto da câmera, para que vocês vejam que nós temos um balonete. Esse balonete é denominado balonete de Cuff, né? E ele serve justamente para poder aumentar a superfície de contato do tubo com a traqueia, para impedir que algo passe da via respiratória pela boca e que desça algo da boca para a via respiratória e para manter esse tubo em contato constante na traqueia. Então, do lado externo aqui, olha, fica de fora do paciente isso aqui, essa válvula. A gente coloca uma seringa, empurra a válvula e aperta. E aí eu vejo o balonete se enchendo aqui. Ó. É de responsabilidade do fisioterapeuta observar esse balonete se ele está cheio ou não na traqueia. Tá? Normalmente, quando esse balonete está cheio, o paciente consegue falar alguma coisa, quando esse balonete está murcho, o paciente consegue emitir alguns sons que quando ele está cheio não acontece. Tá? Outra forma que a gente tem, existe um aparelho que mede essa pressão aqui dentro, chamado cufômetro, tá? Por causa do cuff. E a gente também, empiricamente, pode pressionar esse balãozinho que fica externo, que representa a mesma pressão que a gente está vendo aqui dentro. Tá? E aí, quando eu for extubar o paciente, primeira coisa que eu preciso fazer, comprimir a válvula, puxar a seringa para esvaziar o balonete, para que eu possa retirar esse tubo lá da garganta do meu paciente. Tudo bem? Uma outra forma que a gente tem de aspiração, um outro local é a traqueostomia. A traqueostomia, essa aqui é uma tráqueo de metal, mas nós temos também uma tráqueo desse mesmo material, que é um material descartável. Essa traqueostomia de metal não tem o balonete, as tráqueos descartáveis têm um balonetezinho também. E essa de metal normalmente fica fixa no meu paciente. Tá? E ela pode e deve ser higienizada. Então a gente tem uma válvulazinha aqui, deixa eu mostrar aqui pertinho, para todos vejam. Então a gente tem uma válvula e essa válvula ela trava a entrada e a saída dessa cânula. Terminei de fazer a conduta com o meu paciente que tem uma tráqueo dessa, eu vou lá, retiro isso aqui, higienizo, porque isso aqui vai acumular secreção, se acumular secreção, obstrui o fluxo. Higienizo adequadamente, ou com solução fisiológica, ou com água corrente mesmo, e fixo e coloco de novo no meu paciente. Não é toda a tráqueo que sai. Eu não fico retirando tudo isso aqui o tempo inteiro. Tá? Eu só retiro essa cânula de dentro. A aspiração, ela pode ser feita também pela tráqueo. Eu introduzo e faço a aspiração sem grandes problemas. Ou pelo tubo.
Em pacientes que estão entubados em ventilação mecânica, a gente tem um sistema fechado, um circuito fechado de aspiração. O nome comercial deles é TrachCare, é o principal que tem, é o mais famoso que tem. Isso permite que o paciente, que isso aqui fica conectado no paciente, sem que a gente tenha necessidade de retirar a ventilação mecânica. Então você pode aspirar ainda conectado ao ventilador mecânico. Diferente desses outros mecanismos em que eu preciso desconectar o tubo, desconectar o ventilador mecânico do tubo, aspirar, depois reconectar. E aí se eu for retirar o ventilador mecânico, desconectar o paciente do ventilador mecânico, eu preciso ter alguns procedimentos prévios. Por exemplo, eu aumento a saturação, a FI de O2 no ventilador durante um espaço de tempo, passo lá para 100% por 1, 2 minutos, para hiperoxigenar o paciente, que eu vou desconectar o ventilador e ele vai desaturar, ele vai perder a oxigenação. Tá? Nesse caso aqui não há essa necessidade. Além de não haver necessidade de desconexão do ventilador, uma outra vantagem desse sistema é que eu não preciso usar a luva estéreo, conforme eu preciso usar para utilizar um dos outros dois mecanismos de aspiração. Eu posso utilizar a luva de procedimento porque a sonda que vai entrar em contato com o paciente não entra em contato com o meio externo, porque ela está plastificada aqui. Como é que funciona? Eu introduzo essa sonda, vai entrando no paciente, E aí aqui tem uma válvula. Eu aperto e puxo para aspirar o paciente. E aí vai puxando, até que ela perde contato com o meio externo de novo. Tudo bem? Então esse aqui é um sistema de circuito fechado. Por aqui eu posso instilar a solução fisiológica para fluidificar a secreção. Então é um sistema de circuito fechado que me permite continuar ventilando o paciente enquanto eu aspiro. Ok? Obviamente isso aqui não é realidade em todos os hospitais, porque é um sistema muito mais caro do que o sistema que a gente vai ver aqui. Mas vocês já, quando tiverem uma especialização, vão ter contato com isso aqui, já viram pelo menos falar aqui nas nossas aulas. Bom, agora nós vamos passar para a segunda etapa, que é a colocação da luva estéreo. A aspiração traqueal é um procedimento estéreo. Se é um procedimento estéreo, eu preciso aprender a calçar adequadamente a minha luva estéreo. Nós já aprendemos, se não me falha a memória, lá no quarto período, então eu vou fazer de novo o procedimento aqui. E aí, quando vocês forem aspirar uns aos outros, vocês vão repetir a colocação dessa luva sobre minha orientação. Ok? A partir de agora, nós vamos aprender a calçar a luva estéreo. Né? Só na aspiração que eu vou utilizar a luva estéreo? Não. Sempre que eu for manipular um paciente, em que eu for entrar em contato com o meu paciente que tem um ferimento aberto, uma escara, alguma coisa nesse sentido, em que eu for trabalhar nessa ferida, eu vou ter que utilizar uma luva estéreo. Ou seja, a luva estéreo é para proteger o paciente de uma contaminação. Porque a luva de procedimento já me protege de uma contaminação vinda do meu paciente. Mas a luva estéreo, ela me protege diante de... protege o meu paciente para que eu não contamine em ferimentos abertos ou em procedimentos invasivos. Então nós vamos ver o passo a passo de como que se coloca, como se calça uma luva. Depois eu vou fazer alguns erros comuns que acontecem e como é que a gente vai corrigir. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir a luva, o invólucro da luva, e nós vamos perceber que ela vem dobrada aqui, olha. Eu vou abrir e já vou perceber de cara que, diferente da luva de procedimento, a luva estéreo ela tem o lado certo para a gente calçar. Na luva de procedimento eu posso pegar qualquer uma e calço com a direita ou com a esquerda. Aqui não. Aqui eu vou precisar calçar adequadamente a mão esquerda na luva que está dobrada do lado esquerdo e a mão direita na luva que está dobrada do lado direito. Aí eu vou abrir. Como eu estou trabalhando com uma luva estéreo, o correto é que eu apenas abra, a princípio, a luva que eu vou utilizar primeiramente. No meu caso, aqui está a luva esquerda, eu vou primeiro colocar a luva com a minha mão esquerda. Como é que eu devo fazer? Eu não posso tocar em hipótese alguma nessa região dos dedos da luva, porque essa região vai entrar em contato com o meu paciente, com a sonda de aspiração e assim sucessivamente. Porém,
Nessa parte que está dobrada, eu posso tocar. Por que eu posso tocar? Porque quando eu terminar de calçar a luva, essa parte vai virar e vai ficar em contato com a minha pele. Então não tem problema, eu posso pegar aqui. E aí, como essa luva ela estava dobrada, eu vou abrir aqui um pouquinho para entrar mais fácil a minha mão. Como é a minha mão? Como a minha mão que está dobrada, que está colocada aqui é a mão esquerda, eu vou entrar com a mão desse jeito, na posição anatômica. Introduzo. Antes de eu dar prosseguimento, eu verifico e tenho a certeza absoluta se todos os meus dedos estão nos seus respectivos espaços. Caso estejam, eu calço a luva. Em hipótese alguma, eu vou corrigir qualquer coisa nesse momento. Para que não haja risco, eu fecho a minha mão e deixo ela para cima. A luva direita. Aqui eu posso tocar nesse papel, porque é um papel que está estéreo. E aí eu venho com os meus dedos aqui, eu apoio a luva para poder levantar essa parte que está dobrada. Olha, posiciono o meu dedo dentro da parte dobrada, assim, e vou introduzir a minha mão nesse sentido, igual nós introduzimos na anterior. Me certifico de que todos os meus dedos estão nos seus respectivos locais e calço a luva estéreo. Agora, como as minhas duas luvas estão estéreis, eu posso vir aqui e ajeitar, não tem problema nenhum. Posso pegar por fora aqui, olha, sem ter contato com a minha pele, e ajeitar. Do outro lado a mesma coisa. Pego a luva por fora e ajeito. Calcei a luva de forma estéril. Não houve contaminação em nenhuma das luvas. Fiz todo o procedimento. Quando eu for retirar a luva, também existe o procedimento de retirada. Qual é esse procedimento? A primeira luva eu retiro segurando por cima. Lembra que essa mão também está suja? Eu não posso simplesmente vir aqui por baixo e puxar. Então eu retiro segurando por cima. Retiro a luva. Coloco na palma da minha mão. Fecho. Agora eu venho por dentro e retiro a luva da outra mão. E aí eu descarto no local adequado, que é o local do lixo hospitalar. Tudo bem? Agora eu vou demonstrar para vocês os erros mais comuns que a gente vê no dia a dia quando a pessoa vai calçar a luva estéril. Primeira coisa, sempre que você for abrir, tome cuidado para não despencar o pacote lá de dentro. Por quê? Aqui cai em cima da mesa, pode ser que caia no chão, pode ser que abra, você já perdeu a primeira luva. Segundo ponto, se você não observar que está escrito direita e esquerda e tentar calçar na mão errada, se você deixar a sua mão para cima, ela não entra. Então, um erro comum é a gente colocar a luva esquerda na mão direita e a luva direita na mão esquerda. Outro erro bastante comum, você vir aqui, pegar aonde vai estar em contato com o paciente. Essa luva já está perdida, já está contaminada. Digamos que você não tenha feito um erro grosseiro como esse, mas na hora de calçar a luva, tem acontecido isso aqui, olha. Um dedo está aqui, o outro está aqui, dois estão dobrados aqui para baixo, esse está solto. Obviamente, se você tiver com tempo de sobra, o ideal é você retirar essa luva e calçar a outra. Mas vamos supor que o seu paciente está ficando com a boca azul, depois a cara azul, depois o corpo inteiro azul, ou seja, ele não está respirando por uma rolha de secreção. E você tem que ir lá na farmácia do hospital buscar uma luva, assinar, justificar por escrito que você está pegando a segunda, você já pegou uma. Seu paciente está morto, tá? Vai dar tempo de você fazer isso? Não. Aí você vai ter que calçar a luva dessa forma aqui. Em hipótese alguma, você pode vir aqui e corrigir, porque senão você vai contaminar a luva. Tá, mas como é que eu vou calçar a luva com essa mão aqui? Vai ter que se virar, né? Não tem outra forma. Então vai segurar com esses dois dedos que você tem enluvados e aí vai posicionar a mão aqui. Vamos supor que na mão direita também tenha dado tudo errado, olha. Nossa, que desespero. Agora não tem problema. Eu não estou com duas luvas estéreis. Eu posso vir aqui e acertar cada dedo no seu buraco. E aí eu posso vir aqui e acertar a tragédia da primeira luva, né? Então eu venho aqui e corrijo.
Um outro erro muito comum na hora de tirar as luvas. Aqui você já deixou um rastro de contaminação na sua pele, né? Aí você vira e faz assim, ó. Secreção, que quer que seja, já voou na UTI inteira. Aí você tá com essa mão assim, de repente você faz assim. E a secreção voa pro outro lado. E aí você vem com a sua mão sem proteção e joga fora. Então isso nunca se faz. Tudo bem? Errou a colocação da primeira luva, se não tiver jeito de você recomeçar o processo com outra luva, não tiver em mãos ali, continue o processo com a luva que está errada mesmo. Tudo bem? A gente edita depois. Bom, então vamos demonstrar como é que é o procedimento correto da aspiração. Primeira coisa, para eu fazer um procedimento adequado, eu preciso de um par de luvas de procedimento, um par de luvas estéreis, no caso eu vou usar uma sonda uretral, um aspirador, um compressor, um aspirador portátil, soro fisiológico, seringa, tudo aquilo que eu for utilizar, eu já trago para perto do paciente. Para eu não ter que parar no meio do procedimento, opa, esqueci soro, aí paro tudo aqui, vou lá no armário e pego soro, volto. Não, isso não existe. Tudo que você vai utilizar já está próximo das suas mãos. Essa é a minha forma de realização aqui, é o terror dos principais donos de hospital e chefes de UTI, porque utiliza muito material. Porque na verdade, como a gente vai usar a luva estéril, essa luva de procedimento aqui é excesso de precaução. Mas veja bem, antes de eu aspirar esse paciente, eu não vou manipular, eu não vou fazer condutas, eu não vou fazer técnicas, pode ser que saia um pouco de secreção pela traqueia, ou seja, eu já vou estar calçado às luvas, eu vou estar de luva de procedimento, não de luva estéril. Ok? E aí eu posso começar, eu terminei as minhas condutas e eu preciso aspirar o meu paciente. Então vamos aspirar. Primeiro eu vou convidar um paciente qualquer que tem interesse. Pode tirar, por gentileza, para você deitar aqui, ainda mais que nós estamos filmando, vai que o dono da faculdade vê que você deitou de tênis, eu estou lascado, né? Isso. Pode deitar aqui, por gentileza. Agora a Jéssica vai ficar mais famosa que o Michel Teló na internet. É isso. Tomara, né? Então, isso, de público, você já me permite colocar a sua imagem na internet, gratuitamente, sem receber nada em troca, uma vez que o meu também é grátis. Então vamos lá. Primeira coisa, o paciente já está aqui, é a paciente que eu vou aspirar, vou fazer uma aspiração nasotraqueal, e como ela é pequenininha, magrinha, eu vou utilizar uma sonda. Essa aqui é uma sonda número 8, certo? Não pode ser uma sonda muito fina, por quê? Porque senão não vai conseguir aspirar a secreção. Obviamente ela não tem secreção, é só uma demonstração, mas uma sonda muito fina pode ser que ela se entupa com muita facilidade. Não vou calçar a luva estéril enquanto eu não estiver com tudo pronto, porque senão eu contamino a luva. Então o primeiro passo, eu vou expor o encaixe da sonda. Veja bem, não estou expondo a sonda, apenas o encaixe da sonda. Toda a sonda está protegida, está estéril aqui dentro. E vou conectar esse encaixe da sonda na extremidade que está livre lá do equipamento. Conectei. Está ligado no aspirador. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isso aqui ao lado e vou utilizar a minha coxa para segurar essa mangueira para evitar dela cair no chão. Tudo bem? Já vou aqui, tiro o soro fisiológico, abro, já deixo aqui tudo do lado, pronto. Tudo que eu precisava fazer eu já fiz. Então a partir de agora, eu vou começar a calçar a minha luva estéril. Se você, assim como eu, por exemplo, tem uma grande sudorese nas mãos, o fato de você calçar essa luva de procedimento já facilita colocar a luva estéril.
porque não vai colar. Então já é uma outra vantagem. Então eu estou abrindo, como a gente já aprendeu no vídeo anterior. A luva estéreo, ela tem que ser adequada ao tamanho das suas mãos. Então eu uso luva 8 ou 8,5, no caso essa aqui é uma luva 8,5. Então eu vou calçar a luva esquerda. Vou fazer mais rapidamente, porque nós já vimos o procedimento correto no vídeo anterior. Deixo a mão que já está estéril para cima, abro a outra luva. Nós já vimos esse procedimento, né? Então estou fazendo bem rapidinho, só para que a gente possa marcar o que é importante agora, que é a aspiração. Ajustei. Pronto. Eu sou canhoto, a minha mão dominante é a mão esquerda. Então, como eu vou precisar ter destreza para introduzir a sonda, eu vou deixar a minha mão esquerda fechada e para cima, ou seja, essa mão não vai ser contaminada. A minha mão direita, que muitas vezes, como eu sou canhoto, você nem precisa calçar a luva estéreo, você pode deixar ela sem luva estéreo, só luva de procedimento, eu vou segurar aqui, pronto, ela já está contaminada. Essa luva aqui já não é mais estéreo, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse saquinho aqui debaixo do meu braço, vou começar a puxar a sonda e vou aproximar a minha mão do saquinho, olha. Vou aproximando, vou aproximando, vou aproximando e eu retiro a sonda. Solto o saquinho aqui, enrolo a sonda na minha mão para ela não ficar batendo em lugar nenhum e deixo essa mão longe de tudo. Se essa sonda tocar no meu paciente, tocar no meu corpo, tocar em qualquer lugar, eu tenho que retirar e recomeçar o procedimento. Não tocou em lugar nenhum, eu vou voltar aqui. Com a minha mão já contaminada, se eu for com a minha mão estéril e ligar o aparelho, eu contaminei a luva. Com a minha mão já contaminada, eu vou ligar o compressor. E vou introduzir o compressor, vou introduzir a sonda, nós já vimos no vídeo anterior com a sonda dobrada aqui, tudo bem? Eu não vou deixar o compressor ligado para o áudio não atrapalhar ali, mas obviamente a gente vai introduzir com ele ligado, certo? E aí eu vou pedir para o meu paciente para ele estender o pescoço, para facilitar o acesso às vias aéreas. Aí. A minha mão contaminada, eu vou dobrar bem no comecinho da sonda, vou desenrolar a sonda da minha mão e já vou aproveitar essa curvatura que fica fixa na sonda para introduzir nesse sentido. Se a gente introduzir assim, com a curvatura para cima, eu não vou estar fazendo a curva contrária, vai dificultar a entrada. Então veja bem, fecho a aspiração e vou introduzir assim, ó. Coloco na narina e vou introduzindo, A introdução ela tem que ser rápida. Sentiu uma barreira? Passou. Agora eu vou soltar aqui, está aspirando, aspirando. Eu retiro girando a sonda e vou aproximando a minha mão do nariz dela. E vou girando, e vou retirando, e vou retirando, e vou retirando, até que eu retirei toda a sonda. Retirei toda a sonda, o que eu faço? Enrolo na minha luva para não tocar em nada. Observo a saturação do meu paciente. Desaturou? Desaturou. Eu espero um pouco, aumento o oxigênio. Se eu tiver que aspirar de novo, eu aspiro de novo. É sempre interessante que nós aspiremos as duas narinas. Então, aspirei uma narina, vou aspirar a outra. Fecho e vou colocar na outra narina. A mesma sonda. Tudo bem? Então, introduzir. Ok? Não vou colocar muito até embaixo, mas aqui eu posso ir até onde na narina, que é o ideal. Solto e retiro a sonda girando o dedo. Olha, vou retirando e girando e aproximando a minha mão da face dela. Retirei, giro. Terminei de aspirar o nariz, não vou fazer nela, mas terminei de aspirar o nariz, o correto é a gente aspirar a boca. Primeiro o nariz, depois a boca. Você não pode aspirar a boca, depois voltar para o nariz com a mesma sonda. Tudo bem?
aspirou a boca do paciente, essa sonda está inutilizada, certo? Se o meu paciente tiver traqueostomia, a última coisa que eu aspiro é sempre a boca, tudo bem? Porque a boca, acreditem ou não, é mais suja do que o ânus, que dirá do que o nariz e a traqueia, ok? Terminei de aspirar tudo? Terminei. O paciente já está higienizado? Está tudo certinho? Tá. Aí eu vou fazer o procedimento para desligar. Retiro a sonda, pego tudo que eu utilizei, soro, pego tudo que eu utilizei e fecho na palma da minha mão. Tá lá. A sonda está enrolada aqui. Eu venho com o meu dedo, ponho tudo aqui dentro. Venho com o outro, ponho tudo aqui dentro. Isso aqui eu descarto, obviamente, no lixo hospitalar. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria só de fazer algumas observações aqui. Se por acaso o meu paciente tiver entubado, né, com um tubo orotraqueal ou com uma traqueostomia, eu primeiro vou aspirar o tubo ou a traqueostomia, depois o nariz e por último a boca. Tudo bem? E aí vale ressaltar também a importância de que nós realizemos esse procedimento totalmente estéril, ou seja, com o mínimo de contaminação possível, haja vista o grande risco de infecção a que a gente expõe esse paciente em cada um desses procedimentos. E antes de finalizar o vídeo, eu coloquei um aviso antes da demonstração da técnica, mas é sempre bom a gente reforçar. Essa técnica ela deve ser utilizada apenas por profissionais capacitados. Se você tem na sua casa uma pessoa que tem uma hipersecretividade, por favor, eu lhe peço que você não utilize essa técnica sem que você tenha capacitação e sem que você tenha uma formação profissional para isso. Contrate um fisioterapeuta respiratório para que ele possa realizar essa técnica adequadamente no seu domicílio. Lembrando que essa técnica ela é muito útil, porém envolve uma grande possibilidade de risco dos mais variados. E como sempre, o meu material tem sempre o objetivo de ajudar e não te prejudicar. Tudo bem? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês nos meus contatos, que todos vocês já conhecem. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até breve, pessoal!